meu nome é Simone Sirac Bonfim, eu estou na cidade de Suzano, mas eu nasci na Zona Leste e trabalhei por muitos anos mais nessa região de São Miguel, Itaim, Ermelino, Itaquera. A ideia foi uma empreendedora que reconheceu esse edital e falou: você tem a cara desse edital. Eu a visitava, ela é da área de alimentação, do Itaim Paulista, e realmente quando eu olhei tinham 3 dias para se inscrever, eu falei: realmente é a minha cara, você me conhece muito, muito obrigada. E eu corri muito para chegar no tempo certo para documentação, para envio. Foi assim que eu cheguei na DESAMPA. E eu percebi que na nossa região leste havia muito potencial, muitas pessoas, mas ocultamente fazendo muitas coisas e sem ter visibilidade e recurso. Então essa ideia de economia criativa, de poder unir pessoas com talento, com soluções para a cidade, que isso foi algo que a DESAMPA trouxe com muita força, que me encantou. A periferia, ela cria muitas soluções na hora das dificuldades. A vulnerabilidade mobiliza que as pessoas criam soluções. Eu costumo falar pela relação que eu tenho com a periferia, como moradora, que se tira leite de pedra. A criatividade está muito em voga, é muito presente, e não é só falando da área cultural, mas o empreendedor da área de alimentação, o que ele cria num buffet, um simples buffet de festa, como ele consegue traduzir uma festa, porque a festa todo mundo quer fazer, seja a pessoa com menos recurso ou com mais recurso, um mix, mas ela quer fazer a festa de aniversário, exemplo para o filho. E como que as pessoas criam soluções com assim, garrafas, com reutilizável de coisas, e isso é economia criativa. Isso você está traduzindo um bem que iria para o lixo e você consegue dar uma outra conotação artística e a festa fica mais em conta e a pessoa consegue viabilizar aquilo. Agora, muitas vezes as pessoas são muito solitárias. O pequeno empreendedor é um ser muito solitário, que ele está no gol, ele está atacando, ele está comprando, está vendendo e tem que cuidar da gestão financeira, que é o maior desafio, sem dúvida, do pequeno empreendedor. Então, migrar isso para uma coisa econômica demanda um processo um pouco mais delicado. Claro que é lidar com a questão das questões econômicas de um negócio. Então você percebe que, por isso que a questão do empreendedor, eu acho que tem a sua complexidade, porque ao mesmo tempo que, às vezes quando você fala empreendedor, você acaba de repente colocando que ele tem que ter todas as habilidades, nem sempre ele tem todas as habilidades, então às vezes vender ele vai precisar de alguém. Ele até inicialmente, por instinto, ele age e ele consegue muita coisa por instinto, por observar o seu próprio mercado, por troca pequena que ele consegue fazer, mas existe essa questão. Como empreendedora, eu tive a viagem interna comigo mesma pelo momento que eu estava. Eu estava num momento de encerramento de contrato de 10 anos e eu estava à deriva, acostumada com uma receita fixa. Isso é bem interessante de compartilhar. E aí eu me vi também na mesma situação. E eu digo que a minha entrega e todo o sentido que fez para mim, porque eu estava no mesmo movimento possível de muitos empreendedores que eu ia formar. A metodologia, ela endereçou para mim, e o processo que eu valorizo muito nela, são 3 perguntas que o Percy, o formador, nos trouxe, que ela percorre os encontros e que ela tem uma força grandiosa que eu fui identificando a cada grupo. O que eu faço? O que eu faço é importante e o que eu estou oferecendo para as pessoas. E ao percorrer 5 grupos, eu identifiquei que essas perguntas eram disparadoras para um foco muito pessoal de valor da pessoa realmente se olhar. E esse olhar interno que a gente fala do início da decolagem, que esse é o primeiro caderno que a gente percorre, o segundo caderno que percorre a formação, e é essa hora que você entra em contato com os seus valores, com os seus princípios, que aí traduz a missão da sua empresa, porque você é, e a sua empresa é reflexo do que você é, do que você traduz como valores, como missão, do que você tem, eu traduzo como propósito. E a formação te desvela de uma maneira, no meu ponto de vista, que você tem um encontro com você que você não tem mais como tirar o véu. E aí você percorre 4 dias tendo que se olhar. Isso é algo muito poderoso. E você olhar para você, que não é comum você olhar, que passa por uma questão de autoestima, questão cultural, eu reconhecer, e não é arrogância, mas pode ser confundido. Por que o que eu faço é importante? E dar valor para isso. E nós deixamos uma questão que foi a mesma que nós tivemos na formação. E o que mais? Para que no processo de inovação, você sempre... E o que mais você realmente, ao longo da sua jornada como empresário, como empreendedor, você está promovendo? Outra ferramenta que eu me questionei muito como formadora e eu agreguei para a minha vida,
E eu questionei o formador, falei, da onde que é a origem disso? Ele falou, Sócrates. Porque as perguntas você não vai responder. Então você, como formador, tem que se revestir de uma nova roupagem, de um formador que é um provocador, no bom sentido, porque as respostas estão dentro das pessoas. Faltava o espaço, o coletivo e esta figura formadora com uma perspectiva mais facilitadora e de que ela não tem o dever de dar as respostas, mas provocar esse caminho. O exercício central que eu cito sempre, que é o discurso de Pitt, né, que fala o discurso de elevador, que está caracterizado em 2 minutos, se você encontra uma pessoa no elevador que for seu possível investidor de sucesso, como que você consegue encantar ele em 2 minutos? Isso fantástico, porque as pessoas começam o curso prolixa e depois elas vão percebendo com clareza que o que elas fazem pode ser muito mais sintetizado e não perde o valor. Pelo contrário, foca. Então esses eixos, eles são eixos muito significativos, que eles vão sendo uma construção muito coletiva, é uma coxa de retalhos, de um dia para o outro, e isso vai tendo, e eles vão reconhecendo, o empreendedor ele vai reconhecendo que o primeiro discurso que ele escreve, porque o que ele faz é importante, vai tendo a correlação com o que seria essa fase, né, mais final, que é uma longa jornada. E que é uma longa jornada de fato. E ser empreendedor, nós não enganamos ninguém, é um desafio. Entender que o caminho do empreendedor é um caminho de incerteza, mas é um caminho de autoria, é um caminho de trazer solução para a cidade, solução para muitas coisas, né, não pensadas. É um caminho de geração de emprego, de geração de renda, de desenvolvimento local, muito importante. E eu brinco que aí sai um pouco dessa coisa do telemarketing, que é o que está posto para o jovem, que é muito triste por um lado também, a perspectiva que a gente tem hoje. Na minha época era o office boy, a recepcionista, eu costumo falar, e hoje é telemarketing. É o que temos. O meu sonho para este projeto, dessa metodologia tão rica e tão acessível, porque quando eu falo que a dona do lar conseguiu conceber, é brilhante. E eu acho que a experiência de fora pode ser muito agradável de outros locais, do ponto de vista como é que se incuba. É incubação mesmo? É uma incubação aberta? Qual é o modelo de negócio para o próprio método Nesta? Um outro passo. Os grupos me falam, Simone, o segundo módulo. Simone, tem consultoria sob medida? É muito importante pensar que a metodologia, ela traduz algo que você chega de um jeito e sai de outro. Então eu cheguei com vícios, também cheguei possivelmente com a minha autoestima estava meio abalada, porque eu estava no processo de transição e que eu estava com medo do futuro. Eu estava com medo do futuro também. Então assim, o Nesta veio para mim de uma forma assim, que eu fico, às vezes eu paro para ver, é incrível, porque assim, veio no momento exato que eu precisava. Eu não sei se todos os formadores estavam no momento tão necessário como eu, da ferramenta. Porque ela modificou muito a minha forma de ver o mundo. O meu papel de formadora rematrizou, ressignificou completamente. Então, realmente é uma mudança muito significativa. É quase impossível você passar ileso.